Você sabe o que é hidrocefalia? Segundo pesquisas, 120 mil idosos brasileiros sofrem com essa doença. Muitas vezes difícil até de ser diagnosticada. Ela afeta, minha gente, a capacidade cognitiva e motora e os sintomas da hidrocefalia, de pressão normal, até mesmo se confundem com Alzheimer e Parkinson, levando a um sofrimento desnecessário. Pensando em te dar mais informações e te alertar sobre essa doença, que também pode acometer pessoas de outras idades, é que o Saúde e Fé de hoje trata desse tema. E traz mais uma vez o neurocirurgião Dr. Renato Andrade Chaves para conversar com a gente. Doutor Renato, entra aqui, doutor. Bom dia, bem-vindo. Frei, como vai? Que alegria recebê-lo, doutor. Seja muito bem-vindo. O assunto é sério, doutor? É sério. O assunto é sério? É sério. A incidência está grande no país? A incidência é alta e ela aumenta de acordo com a idade. Olha Quanto só. mais idoso, maior a chance de se ter hidrocefalia de pressão normal. Né? Tá? Isso é um tipo específico de hidrocefalia, que é o que você tinha comentado agora há pouco, mas existem várias outras. Vamos conversar sobre isso? Claro. Doutor, por favor, sente-se, doutor. Muito obrigado. Está aqui o doutor Renato para falar sobre hidrocefalia. Doutor, talvez assim para quem está em casa localizar, a gente até colocou aqui um desenho, um cérebro. A gente tem no nosso cabelo o couro cabeludo, isso a gente vê. Sim. O formato do rosto, enfim. E aí tem o osso, o crânio. Dentro do crânio tem alguma membrana, meninge, etc. Isso a gente aprendeu também. Depois tem a massa cinzenta, né, que é o nosso cérebro. A hidrocefalia está nesse intervalo entre o osso e o cérebro ou dentro mesmo do cérebro, doutor? Na verdade, a hidrocefalia é uma doença que ela está dentro do cérebro. Ela está Dentro do cérebro? Cavidade que se chama ventrículo cerebral. Pegando esse, por favor, doutor, esse crânio, tá? Eu vou retirar aqui, então, o que o senhor falou, o Frei falou está certo. Então, aqui eu tenho a pele, o osso, a meninge, e aí eu vou ter a massa cefálica, né? Ou o cérebro propriamente dito. Cortando esse cérebro, tá? Vendo em corte, nós vemos que tem uma cavidade. Uma cavidade. Tem um buraco, tá? Essa cavidade é preenchida por um líquido, que é o líquor cefalorraquidiano, que ele banha não só o cérebro como um todo, mas as raízes nervosas como um todo. Então, as raízes da coluna lombar, da cervical, ele pega, esse é o sistema nervoso central, ele banha o sistema nervoso periférico também. Tá. Banhar não significa o quê? Ele leva nutrientes? Ele nutre o sistema nervoso e ele tem uma função muito específica de proteção. Ele faz a proteção. Tanto que uma pessoa, quando pega meningite é um acometimento do líquor. Então, a meningite é algo difusa, né? Então, por mais que seja uma membrana externa, mas sim, está envolvendo todos os componentes do sistema nervoso central, certo? O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia é a dilatação por qualquer causa desse ventrículo, tá? Que é essa cavidade. Dilatação. Que é o aumento desse ventrículo. Isso é mole? Isso aí é... Isso é mole. O aspecto do cérebro, o cérebro tem um aspecto in vivo, né? Em pessoas vivas, quando se vai fazer uma cirurgia, daquela gelatina que você esqueceu um mês na geladeira. Entendi. É uma gelatina um pouco mais consistente. Mas O que acontece? Palpável. Como você tem a dilatação, o aumento dessa cavidade, ela começa a comprimir, essa cavidade começa a comprimir estruturas importantes. Do cérebro. Do cérebro, do claro. Sistema nervoso. Então, o que acontece? Como aqui eu tenho o ventrículo que está comprimindo algumas estruturas, dentre essa aqui o tálamo, mas eu tenho a compressão das estruturas a ponto que, num idoso que tem esse tipo de doença, eu tenho dificuldade de marcha, dificuldade de cognição. Então, a dificuldade de marcha parece uma marcha, a gente chama de marcha magnética. Parece que ele tem o pé de ferro e tem um ímã embaixo. São pequenos passos, pequenos... E não sai do chão, vem se arrastando. E vai se arrastando. Entendi. São pequenos passos e curtos, tá? Uma dificuldade cognitiva, ele vai perder, vai ser um fator de demência. Então, ele vai começar a perder a orientação,
ele não vai mais se lembrar dia da semana, dia do mês, vai começar a ficar confuso. Por isso que a gente falou que até confunde com Alzheimer, etc. Confunde muito. Uma coisa muito importante é que o Alzheimer, ele é uma doença em que você... É uma doença de exclusão. Você não tem um exame de sangue para falar que a pessoa tem Alzheimer. Entendi. Então, o que se faz? Você tem a história de Alzheimer e você faz todos os exames para descartar outras doenças, dentre elas a hidrocefalia. A hidrocefalia é uma causa muito comum de demência reversível. O que é demência reversível? Tem recuperação. Tem recuperação. Então, se você tratar, você consegue melhorar muito esse tipo de demência. Doutor Renato, quando a gente ouve assim, por exemplo, né, nos meios de comunicação, reportagens, a pessoa com hidrocefalia, a tendência é vai comprimindo o cérebro e vai também, por exemplo, uma criança, um recém-nascido pode nascer com hidrocefalia? Sim, nasce. Nasce e é uma das maiores causas, tá, de hidrocefalia. A hidrocefalia ela pode dar por algumas coisas. Como nós falamos que a hidrocefalia é o distúrbio licórico, é o distúrbio desse líquor, então o líquor ele não tem o trânsito que deveria ter, ele não flui por onde deveria fluir. Em algum momento ele aumenta o volume, não? Em algum momento você tem obstrução e tendo essa obstrução em algum local, você aumenta o volume aonde você não deveria aumentar. Entendi. Vamos primeiro, eu acho mais fácil a gente falar o seguinte. 3 vezes ao dia nós trocamos todo o líquor do corpo. Então nós produzimos 3 vezes mais líquor do que o necessário para preencher as cavidades. Então ele é continuamente produzido e continuamente reabsorvido. A hidrocefalia ela pode ser um distúrbio de produção, você produz demais e reabsorve a mesma coisa, então isso acumula. O senhor está falando dos tipos agora. Dos tipos. Tá. Pode ser um distúrbio de drenagem, então você produz a mesma coisa, absorve a mesma coisa, mas em algum ponto esse líquor não flui e por não fluir vai dilatar. Entendi. Tudo que tem antes dilata, é como se você entupisse um cano qualquer e antes do entupimento do cano tivesse o extravasamento de água, que é a imagem acho que mais fácil que eu tenho para te falar. E você tem a diminuição da da absorção do líquor. Então são 3 tipos de hidrocefalia. A mais comum é a hidrocefalia por conta de dificuldade em trânsito do líquor. Entendi. Em criança, isso acontece muito quando você tem uma criança prematura. A criança prematura tem uma hemorragia que é até normal, porque o cérebro não está muito bem formado, tá? Chama hemorragia da lâmina germinativa. E isso se faz muito ultrassom em criança, porque o osso também é bem fino, você consegue olhar por ultrassom, não precisa da tomografia. Esse tipo de hemorragia, ele faz com que se entupa um ralinho, que chama óbex, ou forame de Luschka, que são dois orifícios laterais. Tá? Entupindo isso, você tem um acúmulo de líquido no cérebro e a dilatação do cérebro como um todo e do crânio, porque a criança não tem o crânio fechado, então você tem o aumento da cabeça. É isso que eu ia dizer, por isso que a gente vê também em certas reportagens que o crânio da criança é um pouco maior, é por causa disso também, doutor? Na verdade, assim, a criança quando nasce, ela nasce 1/3 do peso corpóreo é crânio, tá? E isso vai se adequando com o tempo. Mas quando se cresce absurdamente, se cresce desproporcionalmente, uma das maiores causas disso é a hidrocefalia. Como você conserta isso? A hidrocefalia em criança, ela não dá tanto sintoma, porque ao contrário do adulto que tem o crânio todo fechado, é uma caixa craniana que não tem movimentação, tá? Na criança você tem movimentação. Porque o crânio ele tem que ser mole para sair pelo canal de Pato. Tá? Então a cabeça ela se espreme toda para sair, senão não teria como sair. O senhor trouxe algumas imagens também, né? Acho que para quem está em casa, o assunto está tão interessante porque é uma questão, e a boa notícia é que é reversível, o tratamento é reversível. Ou seja, por mais que tenha esse problema aí de drenagem, de aumento líquido, de obstrução, esse tratamento é reversível. Vamos mostrar algumas imagens para quem está em casa, doutor? Assim, que maravilha, por favor, doutor.
algumas imagens. O que é isso, doutor? É um corte no cérebro aí? Sim, é um corte mais ou menos nesse tamanho, nesse nível, tá? É um corte nesse nível. O que eu observo aqui? Eu observo uma dilatação desse ventrículo, que é a cavidade dentro do cérebro, tá? Que é onde está o líquor. Que é onde está o líquor. Como eu falei, existem algumas coisas que acontecem com essa dilatação. Dilatando, se isso tem um tamanho que é necessariamente metade do que nós estamos vendo, esse ganho do ventrículo vai comprimir. Entendi. Vai comprimir o encéfalo. Comprimindo porque aqui encéfalo, é o osso, né? Ou seja, não aqui tem, é o osso. É o osso, não então tem onde, não é expansível. Quando alguma coisa aumenta para cá, alguma coisa tem que diminuir, que é o cérebro. Diminuindo, eu comprimo e perco a função. Entendi. Agora, doutor, diminuindo, comprimindo, eu posso ter outras doenças associadas? Posso levar um quadro de um AVC, por exemplo? Eu posso levar um quadro de um aneurisma, por exemplo? O fato de estar comprimindo, está faltando espaço e ali pode ter uma obstrução, pode ter um... Sim, ele não leva ao AVC, okay, nem ao aneurisma, mas o AVC e o aneurisma podem ser causas de hidrocefalia. Ah, olha que interessante, tá? É o contrário. Então, um aneurisma rompido, ele vai entupir aquele ralinho que eu lhe falei. Entendi. Entupir o ralinho, aumenta a quantidade de líquido, e aumentando a quantidade de líquido eu perco a função do cérebro. Eu perco a função em determinada região. O que mais pode ser complicado, motora ou cognitiva? Motora ou cognitiva. Certo. E geralmente é de nível de consciência, quer dizer, do despertar. Uma das funções que ninguém pensa é que você tem que acordar. Ok. E a pessoa entra em coma. Olha o que é a coma? O coma não é acordar. uma pessoa que não consegue acordar, é uma pessoa que fica dormindo. Quer dizer, nós temos um relógio interno que chega um momento se o teu organismo diz, ei, acorda, né? Isso a gente, natural. Numa questão da hidrocefalia, pode isso não acontecer? Sim, sim. E é uma grande causa de morte. Como eu disse, com a dilatação do ventrículo, quer dizer, com o aumento do ventrículo, eu forço o cérebro junto do osso. Existem estruturas no cérebro que não são ósseas. Por exemplo, aqui, isso daqui se chama foice. É uma membrana. Aumentando a pressão, eu faço com que o cérebro de um lado ele passe por baixo da foice e ele comprima estruturas importantes e cause a morte. Antes de chegar ao óbito, doutor, ou seja, o sintoma, eu tenho dor de cabeça, eu tenho tontura, eu vou desmaiar? Os sintomas principalmente são dores de cabeça, dificuldade em se manter acordado, tá? Dificuldade em se manter acordado, dor de cabeça, eu posso ter alguma perda motora, então eu posso ter alguma fraqueza de um lado, eu posso ter não só fraqueza, mas uma sensação de adormecimento, uma dificuldade de fala. Então essas são as principais características. No idoso, como falamos, o idoso eu posso ter uma doença semelhante ao Alzheimer, certo? Porque eu vou ter essa diminuição da cognição, eu vou ter essa demência, que é secundária à hidrocefalia, que eu posso tratar então, e eu posso ter Parkinson. Uma doença semelhante ao Parkinson, que seria dado por quê? Uma rigidez generalizada. Então eu tenho uma rigidez, uma dificuldade de movimentação, uma perda de urina. Existe, acho que tem mais fotos aqui, diretor, mas existe também, enquanto eu estou passando a foto, o fator hereditariedade, ou seja, genético, o pai teve, o avô teve, alguém pode ter, eu posso ter? Existe, mas é pouco. As famílias que têm pai, mãe, filho com hidrocefalia, você pode ter uma hidrocefalia familiar, mas aí é por estenose de aqueduto, que é o fechamento desse ralo natural. Entendi. Então isso daí acontece mais na primeira infância, não após muito tempo. Entendi. Após muito tempo já não tem muito hereditariedade, é mais comportamental. Aqui é outra foto, é outra dilatação, doutor? Sim, tá bem dilatado, é um corte um pouco mais abaixo do que o primeiro, e eu tenho uma dilatação... Na altura do olho aqui, mais ou menos? No nariz? Pouco acima do olho, um pouco acima do olho. Sobrancelha aqui. Então, eu tenho esse corte um pouco acima do olho, você vê que a dilatação é muito grande.
Quando a gente fala de corte, assim, só para você ter em casa, assim, imagina que tira essa tampa e a câmera está aqui em cima, né? Olhando de cima. Como então, se fosse, né, aquele nosso modelo. Exato, né? Que seria um corte. Ok. Tá? Então eu tenho uma dilatação bem grande, que é um aumento bem expressivo do ventrículo, e o tratamento é simples. Qual que é o tratamento? A gente já vai falar, Sim, né? Sim. Vamos falar do tratamento. Eu também estou curioso, também quero aprender. Temos mais uma foto. Aí o que é um raio? São todos os cortes. Uma tomografia? É uma tomografia com todos os cortes, né? Então eu estou cortando desde a primeira imagem superior esquerdo, assim, ela é uma imagem bem basal, tá? Bem aqui debaixo do crânio, e a última é bem para cima. Na altura da boca, aqui na altura da boca. Sim. Então eu estou subindo. Então, você pode ver que tem uma dilatação, um aumento do ventrículo. Não só aumento do ventrículo, você vê que esse é um paciente idoso, porque o cérebro ele já está atrofiado. E essa é uma das causas da hidrocefalia, porque como você tem a caixa craniana, que ela não diminui nem aumenta com a idade, e você tem o cérebro que sempre você perde neurônio, tá? Alguma coisa tem que tomar o lugar. Quem toma o lugar é o líquor. Entendi. Então, você tem atrofia e a dilatação, por conseguinte, desse espaço licórico. Tá bom? Muito interessante, porque hidro é líquido, água, né? Céfalo é cabeça, então é água na cabeça. Mais fotos aqui, doutor? Tá. Isso daí já é a foto do tratamento. Tá. Então, é a foto pegando basicamente o osso. Você vê que o osso durante a vida inteira ele não diminui, mas você vê que tem um buraco aqui. Qual que é o tratamento? Você faz um furo na cabeça. Para drenar. Para drenar. Porque você faz um furo e deixa uma mangueirinha, um catéter. Okay. Você cateteriza o ventrículo, né? E esse ventrículo ele vai esvaziar. Aí você fala, para onde que eu vou jogar esse líquido que eu estou esvaziando? E é isso que a gente vai saber depois do intervalo. Então, para onde vai esse líquido, como fazer isso, qual procedimento, tem um procedimento também medicamentoso, enfim, o pós-cirúrgico, enfim, é isso a gente vai falar. Hidrocefalia. Doutor, o senhor então começou a falar do tratamento. Antes de falar do tratamento, uma pergunta. Por exemplo, é muito comum a gente ver, inclusive, uma certa divulgação de alguns eventos onde o objetivo é porrada, todo lado, enfim. Sim. A gente vê assim, MMA, o UFC, que o objetivo é nocautear o adversário, né, batendo na cabeça. Esse esporte, doutor, outros esportes assim que lidam com essa filosofia, pode afetar essa questão da hidrocefalia? Pode, porque qualquer tipo de sangramento pode afetar a drenagem no líquor. Então, se você tiver algum tipo de sangramento, como um derrame, né, um AVC hemorrágico, um aneurisma, ou mesmo por conta de pancadas, que o senhor acabou de dizer, afetando essa drenagem, você causa a hidrocefalia. É uma doença secundária muito frequente. Entendi. Vamos lá, então falar um pouquinho do tratamento, doutor. Agora o senhor estava falando assim, mostrando alguns cortezinhos aqui, aproveitar essa imagem que está ali. Sim. Qual é o tratamento da hidrocefalia? Se a hidrocefalia eu acumulo o hidros de líquido e os céfalos de crânio, então é líquido, aumento do líquido no crânio, eu vou ter que tirar o líquido do crânio. Como eu tiro o líquido do crânio? Eu faço uma pequena trepanação, que é um pequeno buraco no crânio, para acessar o encéfalo, coloco um catéter, que é uma mangueirinha, até o ventrículo, e esse catéter ele vai jogar o líquor ou para o meu coração, se eu ligar no coração. Não é questão de tirar e jogar fora, não. Não. Não posso tirar e jogar fora. Esse sistema ele tem que ser fechado, porque eu até posso jogar fora. Existe uma derivação ventricular externa, isso a gente faz quando tem acidente. Okay. Você joga para fora, mas porque o líquido ele é hemorrágico, para não causar isso lá na frente. Entendi. Você pode jogar para fora, mas tudo que pode sair pode entrar também. Se pode entrar, eu posso ter infecção, eu posso ter meningite, então eu tenho que deixar interno. Então tira de dentro, mas coloca dentro em algum lugar. Dentro em algum lugar, eu posso colocar direto no coração, eu posso colocar no pulmão e mais frequentemente no abdômen. Eu faço um pequeno corte no abdômen de mais ou menos 2, 3 centímetros e coloco o catéter distal aqui no abdômen. Então o líquido sai do crânio e vai para a barriga. Quando a gente está falando de líquido, eu não estou falando aqui de 2, 3 litros, né, doutor? Não é? Não.
Você tem uma produção diária próxima a 600 ml por dia, então você tem uma quantidade no crânio de mais ou menos 150, 200 ml se for considerar ali a coluna. Entendi. Então a quantidade é pequena, tanto que para se causar óbito agudamente num paciente, 10, 20 ml já são suficientes. É pouca coisa, não é muita coisa que se precisa. Entendi. Agora, o doutor, depois que faz esse tratamento, é um tratamento demorado, a pessoa já sente, já melhora quase que instantâneo? É o melhor custo-benefício da medicina. Olha porque só. você opera um paciente em coma e no outro dia vários deles já acordam. Quando a hidrocefalia, isso é quando a hidrocefalia é aguda. Quando é de pressão normal, fazemos vários testes para ver se o paciente vai melhorar. Às vezes o paciente não melhora o quanto que ele achou que melhoraria. Por quê? Porque com a idade você não tem só a hidrocefalia, então você já pode ter outros tipos de demência também, mas melhoram e a melhora não é tão demorada. A gente viu ali que pode até confundir com Alzheimer. A pessoa pode ter as duas coisas, a pessoa já tem um quadro de Alzheimer instalado, e depois ainda ter problemas com hidrocefalia? Pode, mas para diagnosticar o Alzheimer, eu só consigo diagnosticar o Alzheimer em frente de algo que não exista mais a hidrocefalia, porque o Alzheimer é uma doença de diagnóstico clínico. Você não tem um exame de sangue para Alzheimer. Então, se eu tenho todos os sinais e sintomas de Alzheimer, eu vou fazer uma tomografia e vou ver se ela tem algum tumor cerebral, porque um tumor na área da memória pode simular um Alzheimer. Eu tenho que ver se ela não tem a hidrocefalia, que a dilatação ventricular pode simular um Alzheimer, ou então mesmo exames de sangue eu tenho que fazer, porque às vezes eu tenho hipotireoidismo. Meu cérebro não está funcionando porque não tem a gasolina necessária, não tem o substrato necessário para funcionar direito. Eu já vou chamar as perguntas, doutor, mas assim, existe algum fator de risco, por exemplo, a pessoa que é hipertensa, a pessoa que é diabética, a pessoa que tem problema no coração, a pessoa que é obesidade, ou enfim, tem alguns fatores de riscos associados que podem levar a um quadro de hidrocefalia? O quadro de hidrocefalia, o fator de risco associado é a idade. Idade. Que eu não tenho como mudar. Entendi. É a idade. E história de trauma previamente. Então, é claro que o lutador ou algum paciente que tenha hipertensão e possa ter um aneurisma que sangre é um fator de risco. Entendi. Mas não que a hipertensão em si possa causar a hidrocefalia. É uma complicação de uma doença causada pela hipertensão que pode causar a hidrocefalia. Vamos, assim, interagir agora com as pessoas? Você mandou sua pergunta, quer participar? Então chegou o seu momento especial, viu? Aqui, doutor, a nossa amiga Bruna Marcondes de Aparecida, bem pertinho de nós aqui, a nossa amiga Bruna. Obrigado, Bruna, Deus te abençoe. Bom dia para você, Bruna. Meu filho tem 2 meses de vida e fez cirurgia para colocar a válvula. Tem como a cabeça dele voltar a ser como era? Pergunta a nossa amiga Bruna. Bruna, a cabeça do seu filho vai voltar a ser como ela era. Por quê? Porque ela ainda vai crescer muito pouco e o corpo dele vai crescer bastante. Então, no começo de vida, 1/3 do peso da criança é basicamente crânio, cabeça e encéfalo. Tá? Entendi. Com a retirada do líquido, você vai fechar a sutura e aí a cabeça vai ficar melhor. O que ela deve ter falado da cabeça voltar a ser como era é que, como eu falei no primeiro bloco, você tem o crescimento da cabeça porque não está fechado as suturas. Entendi. A Fátima Cortez, de São Paulo, capital. Bom dia, dona Fátima. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Posso levar uma gestação normal com o meu bebê com hidrocefalia? Pergunta nossa amiga Fátima, doutor. Sim, sem problema nenhum. A hidrocefalia tratada, ela não é maior ou menor risco para doença alguma. Você fica totalmente normal. Tem como, doutor, detectar a hidrocefalia já ainda a mamãe gestante e é passível de uma cirurgia já no útero da mãe ou não? Como é que é? Antigamente se fazia cirurgia intraútero para hidrocefalia, não só para hidrocefalia, como também para mielomeningocele, que é a saída da medula pelo canal. Hoje em dia não se faz mais porque os riscos são muito maiores do que os benefícios. Nascer. Você nasce, quando a criança nasce, o neurocirurgião já programa junto com a obstetra
o dia de nascimento do filho e a equipe fica toda em stand-by, porque assim que nascer já coloca a válvula. Olha só. Se nascer prematuro, com menos de 2,5 kg, às vezes nós optamos por esperar ter uns 2,5 kg, porque a válvula ela passa por debaixo da pele e ela passa por entre a gordura. Entendi. Quando tem muito pouca gordura, aumenta a chance de infecção. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouco para não ter uma meningite do que o contrário. Olha só, então tem solução. Olha que maravilha. A Rita Marques de Salvador, Bahia. Bom dia, dona Rita. Deus abençoe a senhora. Bom dia. Minha filha tem 2 meses e tem hidrocefalia. Existe algum outro tratamento sem ser a válvula? Perguntou aí a nossa amiga Rita. Existe sim. A válvula é um dos tratamentos. Ela é padrão para todos os tratamentos, mas não único. Quando você tem uma obstrução, como disse no primeiro bloco, e essa obstrução ela é acessada endoscopicamente, você pode fazer uma endoscopia, chama terceiro ventriculostomia. Você faz uma trepanação, faz um buraco na cabeça e entra com um vídeo e fenestra, você faz um buraco numa membrana, chama membrana de Lilliquist. Okay. E você começa a fazer o líquor tomar outra rota e você exclui o uso da válvula. Aquela imagem que você mostrou antes, assim, o crânio que faz aquele furinho, aquele buraquinho, que passa lá a drenagem, que joga para o coração, para o pulmão, para o abdômen, etc. Ok, terminou o tratamento, vamos colocar aqui um cimentinho no cérebro para fechar ou vai ficar aquele buraquinho aberto? Não, o buraco é muito pequeno. Tá. Ele é basicamente o tamanho da válvula, então não tem por que se colocar nada. Eu posso colocar o cimento quando eu abro para retirar um tumor. Então entendi. Eu coloco um acrílico, né? Eu refaço. Mas é tão pequeno que você nem vai perceber que tem um buraco. Olha só. A Rosana Castro, do Rio de Janeiro. Obrigado, Rosana. Deus te abençoe. Muito bom dia. Que bom que você está conosco. É normal ter vômito após 2 dias de ter feito cirurgia de hidrocefalia? Até onde é normal? Pergunta a nossa amiga Rosana. Então, Rosana, uma das causas de se fazer a cirurgia é justamente náusea, vômito e perda da consciência, que é a tríade de quem tem hidrocefalia também, né? Após 2 dias, o que pode estar acontecendo é que a válvula ela tem várias regulagens. Eu regulo ela para ela drenar quando tem pouco ou quando tem muito líquor. Às vezes a regulagem está mal feita, ou ainda a gente espera de 15 a 20 dias para fazer essa regulagem. Então está drenando demais, o cérebro ainda está em fase de adaptação.